Vamos. Boa tarde, senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, senhor Ministro e senhores Secretários de Estado, senhores jornalistas. Está aberta a sessão, podem abrir as galerias. Pedi aos senhores deputados que tomassem os vossos lugares e o senhor deputado Duarte Pacheco vai fazer o favor de ler o expediente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, para informar a Câmara que deram entrada e foram admitidas pela Senhora Presidente diversas iniciativas legislativas. O projeto de lei 237, do Sr. Deputado Pedro Pinto e outros social-democrata, que cria um regime extraordinário de proteção de devedores de crédito à habitação em situação económica muito difícil, baixou à 5ª Comissão. O projeto de lei 238/12, do Sr. Deputado Pedro Pinto e outros social-democrata, que cria salvaguardas para os mutuários de crédito à habitação, procedendo à alteração do Decreto-Lei 349 de 98. Baixou à 5ª Comissão. O projeto de resolução 341, da Sra. Deputada Ana Drago e outros do Bloco de Esquerda, que solicita a solicitação de uma recomendação ao Conselho Nacional de Educação sobre o ensino e a formação de adultos. Baixou à 8ª Comissão. O projeto de resolução 342/12, da Sra. Deputada Rita Rato e outros Partido Comunista Português, referente à elaboração de um relatório anual sobre abandono escolar e empréstimos bancários no ensino superior. Baixou à 8ª Comissão. O projeto de resolução 343, do Sr. Deputado Agostinho Lopes e outros Partido Comunista Português, referente a uma estratégia para a promoção de combustíveis alternativos na mobilidade rodoviária. Baixou à 6ª Comissão. O projeto de resolução 344, do Sr. Deputado Bruno Dias e outros do Partido Comunista Português, recomenda a inclusão na TDT de todos os canais de serviço público de televisão e o alargamento da sua rede de emissão terrestre. Baixou à 12ª Comissão. O projeto de resolução 345, da Sra. Deputada Hortense Martins e outros do Partido Socialista, recomenda ao Governo a reposição da taxa do IVA de 13% no setor da restauração. Baixou à 5ª Comissão. O projeto de resolução 346, da Sra. Deputada Heloísa Apolónia e outros do Partido Ecologista aos Verdes, garante o direito humano à água e ao saneamento. Baixou à 11ª Comissão. O projeto de resolução 347, da Sra. Deputada Catarina Martins e outros blocos de esquerda, recomenda a adoção de mecanismos de transparência relativos aos custos de energia e às medidas de eliminação das rendas excessivas. Baixou à 6ª Comissão. E o projeto de resolução 348, da Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, e outros do Bloco de Esquerda, recomenda a introdução na televisão digital terrestre de todos os serviços de programas que constituam obrigações do Serviço Público de Rádio e Televisão e baixou à 12ª Comissão. É tudo, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Entramos na ordem do dia. Consiste no debate quinzenal com o Primeiro-Ministro sobre o tema o Sistema de Informações da República Portuguesa. Para abrir o debate, dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, escolhi a temática do Sistema de Informações da República para objeto deste debate quinzenal no Parlamento. Julgo que o conjunto das notícias que têm tomado conta das atenções da opinião pública a este respeito, bem como a necessidade de explicitar bem o debate que deve ser feito em torno dos serviços de informação, é razão suficiente, razão de Estado suficiente, para que o Primeiro-Ministro, que tem a responsabilidade última de todo este edifício do sistema de informações, o traga a discussão aberta e de Estado, como disse, na Assembleia da República.
Em primeiro lugar, quero afirmar que é minha convicção, e não estou isolado, evidentemente, nesta convicção, de que não há um Estado de Direito, nem há democracia sem serviços de informação que protejam a segurança interna e externa dos cidadãos e do Estado. A preservação, portanto, de um sistema com reputação e credibilidade, peço desculpa, trata-se mesmo de uma gripe, é essencial para que o sistema possa ele próprio, tal como a lei lhe confere, exercer as suas funções de despistagem das ameaças externas ou internas e de assegurar a segurança interna e externa dos cidadãos portugueses e do Estado português. Por essa mesma razão, é muito importante, nesta altura, separar o trigo do joio e não confundir nuvem com Juno. Se existiram notícias públicas que remontam ao início do segundo semestre do ano passado, que davam conta de possíveis fugas de informação comprometedoras para os próprios serviços de informação, e em particular para um dos serviços de informação, bem como notícias que davam conta de alegadas irregularidades que pudessem ter sido cometidas no âmbito do sistema e, em particular, num determinado serviço, era importante, por parte do Governo e do Secretário-Geral do Sistema de Informações, que todas as medidas que seriam recomendáveis fossem tomadas de modo a apurar exatamente os factos, a atuar em consequência desse apuramento e preservar, como aqui já uma vez havia referido, a integridade e a reputação dos serviços de informação. Quero dizer que notícias que têm vindo a público mais recentemente, envolvendo supostos relatórios elaborados por pessoas que estiveram ligadas aos serviços de informação sobre empresas ou empresários ou qualquer outro cidadão em Portugal, no âmbito das conclusões que ficaram conhecidas da ação penal que foi desenvolvida no Ministério Público, as expensas também, a iniciativa, peço desculpa, também do próprio Secretário-Geral do Sistema de Informação, é importante, dizia eu, notar que essas matérias não têm qualquer relação com aquilo que é a tradição, o trabalho e os factos apurados no âmbito dos próprios serviços. Portanto, não há matérias de relatórios, nem sobre empresas, nem sobre pessoas, como as que vieram visadas na comunicação social, que tenham sido produzidas pelos serviços. Mas houve, evidentemente, necessidade, com transparência e rapidez, apurar o que é que se tinha passado. Apesar de as suspeitas e denúncias reportarem maioritariamente para ações que se teriam desenvolvido ainda durante o ano de 2010, enquanto no âmbito de outra legislatura o Dr. Silva Carvalho era diretor do CIED, essas suspeitas e denúncias conduziram imediatamente à abertura de 2 inquéritos consecutivos, um em julho do ano passado, outro em agosto do ano passado, por determinação minha e por proposta do Secretário-Geral do Sistema de Informações. No âmbito dessas conclusões que foram transmitidas ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações, foram adotadas algumas conclusões também que conduziram à participação ao Ministério Público para que investigasse aquilo que em sede administrativa não era possível mais apurar no âmbito dos serviços. Que fique claro, insisto nisto, findo as conclusões dos inquéritos e não havendo matéria suficiente apurada no âmbito das competências dos próprios serviços,
recorreu-se à ação do Ministério Público para apurar o que se teria passado. No âmbito desse processo, eu tive a ocasião de disponibilizar ao Ministério Público toda a informação que era relevante sobre esta matéria. No entanto, durante todo este período, o próprio Secretário-Geral também agiu com proficiência e lealdade e pediu-me autorização para desencadear uma sindicância interna que pudesse apurar ainda de forma mais precisa algumas zonas cinzentas que os relatórios não tinham esclarecido. No âmbito dessa sindicância, reforçaram-se novos elementos que foram carregados para o Ministério Público e houve elementos suficientes que conduziram ao afastamento de 3 funcionários do sistema e daquele serviço. O Conselho de Fiscalização não apenas acompanhou, como se inteirou de todas as diligências que foram realizadas. Finalmente, cabe-me dizer que a cooperação com o Conselho de Fiscalização não podia ter sido mais intensa, na medida em que a própria Comissão, o Conselho de Fiscalização, desenvolveu, durante este período, inquérito autónomo, nem sequer acompanhado por dirigentes dos serviços, de modo a inquirir, dentro dos serviços, quem o Conselho de Fiscalização entendesse para poder chegar às suas próprias conclusões. E essas conclusões foram cruzadas com aquelas a que chegaram os inquéritos e a sindicância ordenadas por mim e executadas pelo Secretário-Geral. Quero dizer, em conclusão, que não minto se disser que não tenho conhecimento de que no passado tivesse havido tanta transparência e tanta imperatividade de investigação como aquela que teve lugar nos últimos 6 meses. Aliás, mais do que isso, porque se iniciou ainda em julho do ano passado. Em conclusão, quero dizer que não tenho nenhuma razão para pôr em causa nem a proficiência do Sr. Secretário-Geral do Sistema de Informações, nem a forma como quer os próprios serviços, dentro da sua competência administrativa, quer o Ministério Público, no âmbito da ação penal, trataram de uma matéria que era importante que esclarecesse o país. Muitas conclusões se deverão retirar no fim deste processo. Algumas já tomaram o seu tempo, outras irão ainda ser devidamente avaliadas, nomeadamente a instauração de processos disciplinares, que assim que o despacho de pronúncia no Ministério Público seja deduzido relativamente aos elementos que foram acusados e que já no passado tinham funções importantes no SIED, para que, ao nível dos próprios serviços, a ação disciplinar que não prescreve, neste caso, possa ser exercida. Mas há outras conclusões que teremos de tirar. Em particular, como é que foi possível, ainda que de forma limitada, em 2010, terem existido situações de abuso de poder e de abuso de confiança e de desvio de funções que não tenham sido detectadas devidamente pelo Conselho de Fiscalização ou pelos próprios órgãos internos. Em segundo lugar, é importante que, ao nível parlamentar e ao nível do segredo de Estado, com certeza, mas também ao nível dos requisitos que determinam a saída de elementos dos serviços de informação para fora dos serviços de informação, seja melhor enquadrada na lei, de forma a evitar que exista qualquer suspeita de promiscuidade entre o que são os serviços do Estado e aquilo que são depois serviços desencadeados à margem dos serviços do Estado e dos serviços de informação por elementos que tivessem estado no passado ligados aos serviços. Finalmente, e porque o tempo não permite mais, gostaria de dar uma nota sobre o comportamento do Sr. Ministro Miguel Relvas em todo este processo. O Sr. Ministro Miguel Relvas prontificou-se a responder perante o Parlamento sobre todas as dúvidas que foram suscitadas. E vai fazê-lo novamente, se não estou em erro, ainda hoje. O Sr. Ministro Miguel Relvas, portanto, demonstrou toda a disponibilidade, como seria de esperar, para, em sede parlamentar, esclarecer tudo o que houver a esclarecer. Quero dizer-vos que das alegações que li nos jornais e daquilo que conheço e que confrontei com o respectivo Ministro,
não tenho nenhuma dúvida em dizer que o Ministro atuou bem, no sentido em que não teve qualquer interferência neste processo. Não quero aqui avaliar a ação. Terminar, Sr. Primeiro-Ministro. Vou terminar, Sra. Presidente. Não vou aqui proceder à avaliação do mandato do Sr. Ministro noutras matérias. Nesta matéria, o Sr. Ministro comportou-se com a correção e a transparência devida. Posso, sobre essa matéria, dizer, desde logo, que como Primeiro-Ministro nunca tive do Ministro Miguel Relvas nenhuma comunicação, nem sobre serviços de informação, nem sobre sugestão para nomeações nos serviços de informação, mas mais do que isso, gostaria de dizer ao país, mais uma vez, e a esta Câmara, que, por decisão própria do Primeiro-Ministro, minha própria, não houve qualquer substituição nos lugares dirigentes dos serviços de informação, nem a substituição do Secretário-Geral, que já estava em funções. E deixem-me dizer, Sra. Presidente, para terminar, que o tempo bem mostrou que essa foi a melhor decisão que este Primeiro-Ministro podia ter tomado. Para uma intervenção e formular perguntas pelo PS, tem a palavra o Sr. Deputado António José Seguro. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo. Há duas perguntas que os portugueses fazem. Como foi possível chegar até aqui e o que se passou e quem são os seus responsáveis? Como é que é possível que numa democracia possam ser elaborados relatórios sobre jornalistas, em particular sobre o diretor do Expresso, e possa ser elaborado um relatório sobre a vida pessoal de um membro do Conselho de Estado, ex-primeiro-ministro e fundador de um dos principais partidos políticos portugueses. Esta é uma situação da enorme gravidade que precisa de ser esclarecida. Segunda pergunta: o que é que se passou e quem são os seus responsáveis? Sr. Primeiro-Ministro, eu não tiro conclusões antes do apuramento dos factos. Não faço. E tratarei este assunto com o sentido de Estado que lhe é devido. Mas não posso ignorar, porque leio jornais, ouço rádio, vejo televisão, que há no mínimo uma nebulosa que precisa de ser esclarecida sobre um triângulo que junta o PSD, os serviços secretos e interesses privados em Portugal. Esse esclarecimento tem que ser feito. E estou convencido que um dos principais responsáveis e interessados nesse esclarecimento é o Sr. Primeiro-Ministro, nessa qualidade, porque é o primeiro responsável pelos serviços de informação da República e também como líder do PSD. E, Sr. Primeiro-Ministro, não é a primeira vez que eu chamo a atenção para esta situação. No nosso primeiro debate quinzenal, em julho, eu chamei-lhe a atenção para o caso Bairrão, que o Sr. Primeiro-Ministro disse não há nenhum caso Bairrão. O que é certo é que o Sr. Primeiro-Ministro disse aqui nesse debate que não tinha havido nenhuma informação proveniente dos serviços de informação da República que tivessem proporcionado uma alteração do convite feito ao então Dr. Bairrão. O que é certo é que o diretor do jornal Expresso, dias depois, voltou a escrever que tinha havido. Essa é uma questão e um relacionamento que precisa de ser esclarecido e precisa de ser clarificado. Outro aspecto que necessita de clarificação. Os membros do Governo, pelo menos dois, são direta e indiretamente envolvidos neste processo.
urge esse esclarecimento. Fico satisfeito que um desses membros do Governo hoje já possa prestar esses esclarecimentos aqui no Parlamento. Isso é positivo para a nossa democracia. Tenho pena que não tivesse sido feito mais cedo, mas considero que isso é positivo. Mas há outros casos que precisam de ser clarificados, Sr. Primeiro-Ministro. E um deles tem a ver com o seguinte. Por altura da demissão do Dr. Silva Carvalho, há notícias públicas de que o secretário-geral do seu partido teria sido previamente informado dessa situação. Aqui tem, Sr. Primeiro-Ministro, 3 factos que carecem de explicação e volto a dizer, tratarei este assunto com a serenidade, a tranquilidade e o sentido de Estado que merecem. Porque quando os portugueses exigem saber o que se passou e que sejam punidos os seus responsáveis, é o Estado de Direito Democrático que é interpelado. E aí, Sr. Primeiro-Ministro, o Governo a que o Sr. preside, o Parlamento, que tem a obrigação de fiscalizar a atividade dos serviços de informação e a atividade política do Governo, o Sr. Presidente da República, que preside ao Conselho de Estado, e todos os atores do sistema judicial em Portugal, temos que cooperar no sentido de o mais rapidamente, com serenidade e com tranquilidade, esclarecer esta situação, afastar todas as nuvens, apurar as responsabilidades e restituir a credibilidade e a confiabilidade que os serviços de informação da República Portuguesa merecem. Porque não está só em causa a falta de confiança nesses serviços que os cidadãos portugueses vão perdendo. Está em causa o direito à liberdade, ao bom nome e aos direitos fundamentais de pessoas que foram vítimas de inquéritos. E está em causa a credibilidade e a imagem externa dos serviços da República, de um Estado de Direito que é a República Portuguesa. Tem a palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado António José Seguro, congratulo-me muito que o Sr. Deputado não queira tirar conclusões precipitadas nem fazer julgamentos precipitados. Eu também não, e por isso aguardo aquilo que é a missão da Justiça Portuguesa, que foi de resto acionada justamente pelos serviços de informação para que pudesse esclarecer em sede penal estas matérias. São os tribunais que irão decidir o que aconteceu em matéria de prova e que irão responsabilizar quem tiver de ser responsabilizado. Não é o Governo, nem são os serviços. E não é, evidentemente, o Parlamento. Em segundo lugar, pergunto ao Sr. Deputado como foi possível que isto se tivesse passado em 2010. Como é que é possível que em 2010 um diretor dos Serviços de Informação Estratégica possa legitimamente, sem que o secretário-geral do sistema se possa ter apercebido disso, sem que o primeiro-ministro se tenha apercebido disto, dado indicações para que os telefonemas efetuados por um determinado jornalista pudessem ser objeto de investigação pelos serviços. Senhor deputado, não sei. Mas sei uma coisa. Sei que mal essa notícia apareceu, de que possa ter existido essa irregularidade, este Governo abriu um inquérito para proceder a toda a averiguação sobre o acontecimento. E quero lhe dizer, Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista e Deputado António José Seguro, que se evoquei aqui muito precisamente a ordem destes factos, não é por querer implicar nem o Dr. Júlio Pereira como Secretário-Geral do Sistema, nem o Engenheiro José Sócrates como Primeiro-Ministro à época desses factos. É apenas para dizer que considero, como disse na minha intervenção inicial, que não devemos tomar a nuvem por Juno e que não podemos contaminar nem o Governo de então, nem o Secretário-Geral do Sistema dos Serviços, do Sistema de Serviços de Informação, por irregularidades que tenham sido cometidas
mesmo que por um diretor do sistema do Serviço de Informações Estratégicas. Eu não confundo as duas coisas. Em terceiro lugar, diz o Sr. Deputado como é que é possível que relatórios sobre jornalistas e a vida pessoal... Sr. Deputado, esses relatórios não foram efetuados pelos serviços de informação. Que fique aqui claro, espero que o Sr. Deputado ajude, por favor, a colocar a informação correta no local adequado. No âmbito do processo penal que foi desencadeado, ficou provado, isto é, em matéria, evidentemente, de investigação, que houve incumprimentos, desvios de poder e desvios de funções que não implicaram a produção destes relatórios que aqui são visados. Eu já o tinha dito de início. Estes relatórios, como pode ser consultado no próprio processo, e os serviços de informação pediram certidão do processo, como é evidente, até para poderem agir disciplinarmente, estes processos que aqui são referidos foram efetuados por gente que não tem que ver com os serviços de informação. E, portanto, Sr. Deputado, parece-me preocupante que exista, nomeadamente ao nível da guerra empresarial em Portugal, gente que se dedica a violar a Constituição e os direitos tutelados pela Constituição dos cidadãos portugueses, e isso merece a ação da Justiça, como é evidente, e como Primeiro-Ministro interessa-me que essa situação seja averiguada, mas, Sr. Deputado, ajude-me, por favor, a explicar ao país que isso nada tem que ver com os serviços de informação. Isso não foi feito nos serviços de informação do Estado. Em terceiro lugar, diz o Sr. Deputado, existe uma nebulosa que envolve o PSD, os serviços secretos e os interesses provados. Ó, Sr. Deputado, não há nebulosa nenhuma. Não há nebulosa nenhuma. O PSD não tem nada a ver nem com nenhum interesses privados, nem tem nada a ver com serviços secretos. Espero, Sr. Deputado, que isso não seja uma vaga interpretação sua do que anda pelos jornais, mas não junte, se fizer favor, a vagas suspeitas que andam por aí no dixe-dixe, não as legitime, evocando-as aqui em sede parlamentar, porque não há nebulosa nenhuma, Sr. Deputado. E se refere a algum dado que conheça, diga, se fizer favor, para que quem de direito possa atuar. Digo-lhe, Sr. Deputado, mais uma vez, não requeria aos serviços de informação nenhuma investigação sobre o Sr. Dr. Bairrão. Tinha acabado de tomar posse, ia dar posse menos de meia dúzia de dias depois aos senhores secretários de Estado, não conhecia sequer o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Informação. Segundo, mesmo que o conhecesse, não havia nenhum interesse em pedir aos serviços de informação uma indicação que sei que eles não podem produzir. Não está nas competências dos serviços de informação produzir dossiês dessa matéria sobre ninguém. Que seja candidato ao governo, evidentemente, que seja uma ameaça à segurança do Estado ou dos portugueses, sim, com certeza. E já várias vezes pedi aos serviços que fizessem investigações dessa natureza. Mas não sobre cidadãos portugueses, muito menos candidatos a membros do governo. Portanto, Sr. Deputado, espero que acredite naquilo que lhe estou a dizer e não naquilo que um senhor diretor de um jornal insiste em escrever sem provar. Não fiz nenhum pedido aos serviços de informação para investigar o Dr. Bairrão e não existe nenhum processo sobre o Dr. Bairrão nos serviços de informação. Finalmente, quero dizer-lhe, Sr. Deputado, que terá a ocasião de perguntar ao Sr. Ministro Adjunto o que é que, na sua qualidade, ex-qualidade de Secretário-Geral do PSD, possa ter sabido ou não sabido. Ele responderá sobre isso, evidentemente, não sou eu que respondo por ele. Mas quero dizer, Sr. Deputado, não vale a pena insistir em criar um elo de ligação entre aquilo que seriam pretensões do Dr. Silva Carvalho e aquilo que são nomeações do atual Governo. O atual Governo não nomeou ninguém para os serviços de informação e não procedeu a nenhuma reestruturação particular dos serviços de informação. Portanto, Sr. Deputado, vamos ater aos factos e os factos são: este Governo não foi permeável nem a influências, nem a opiniões que determinadas pessoas na sociedade portuguesa possam ter querido exercer para obter da parte do Governo, seja o que for. Os factos falam por si mesmos,
essa nebulosa, Sr. Deputado, não existe. Sr. Deputado António José Seguro tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, há pelo menos uma coisa em que estamos de acordo. É que a Justiça deve agir no seu âmbito, de acordo com aquilo que são os seus poderes. Mas isso não significa que esta Assembleia da República fique diminuída na sua função de fiscalização da ação política. E, designadamente, da fiscalização dos serviços de informação. E aquilo que eu aqui disse, e aquilo que eu aqui falei, é sobre a necessidade de haver esclarecimento, de haver apuramento dos factos e de haver verdade. E pode ter a certeza uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro, que nós tudo faremos para que isso aconteça. Para que haja esse apuramento dos factos, para que haja essa verdade e para que haja esse esclarecimento. E aquilo que tenho ouvido do Partido Socialista é precisamente isso, que haja esclarecimento. Mas quero lhe dizer uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro. Eu não recebi nenhum SMS de nenhum espião, nem nenhum ex-espião dos serviços de informação. Não recebi. Não recebi. E por isso quero lhe dizer que é em nome do sentido de Estado, Sr. Primeiro-Ministro, que é em nome do sentido de Estado, que todas estas questões têm que ser clarificadas. E não há um antes nem um depois. Há um Estado de Direito democrático para defendermos. Há direitos fundamentais dos portugueses para defendermos. E os princípios que eu exijo aos meus adversários políticos são os princípios que eu exijo a mim próprio e aos meus camaradas de partido, Sr. Primeiro-Ministro. Quero lhe dizer isso. Sr. Primeiro-Ministro, quero lhe dizer o seguinte. Não vamos tirar conclusões precipitadas nenhumas, mas há algumas conclusões que devem, neste momento, ser colocadas em cima da mesa. Pelo menos da minha parte. Primeira, fiz bem, Sr. Primeiro-Ministro, quando lhe transmiti que não concordava com a fusão dos dois serviços de informação no nosso país. Porque a situação que está a acontecer não contaminou os serviços de informação. Apenas um. Segundo, quero dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que seria importante que as bancadas da maioria pudessem aprovar o projeto de lei do Partido Socialista que obriga a que os membros dos serviços de informação em Portugal possam fazer a sua declaração de interesses e possa ter um período de nojo de 5 anos entre a sua saída dos serviços e a ida para grupos empresariais no nosso país. Desde o dia 15 de março que está disponível para ser aprovado e para ser votado. Terceiro, quero lhe dizer que os serviços, como estão, precisam de reforçar a sua fiscalização. E da parte do Partido Socialista há uma total disponibilidade para esse efeito, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, em muito estamos de acordo. O Sr. Deputado diz que tudo fará para que haja esclarecimento. Eu digo, Sr. Deputado, já fiz muito para que haja esclarecimento. Não farei. Eu já fiz muito para que haja total esclarecimento. Em segundo lugar, diz o Sr. Deputado, para tentar sustentar mais uma vez a sua ideia de nebulosa, que não recebeu nenhum SMS do Dr. Silva Carvalho. Ó, Sr. Deputado, eu não demito ministros por receberem SMS. Não demito ministros por receberem SMS. Em terceiro lugar, diz o Sr. Deputado, fiz bem em ter dito ao Primeiro-Ministro que não concordava com a fusão dos dois serviços de informação. Ó, Sr. Deputado, respeito a sua conclusão. De resto, eu tinha dito, e o Sr. Deputado sabe-o, porque lhe disse diretamente, que
o Governo só avançaria com uma proposta nesse sentido se, como é tradição, o maior partido da oposição concordasse com essa alteração. E, portanto, Sr. Deputado, apesar de, desde 2004, quando data a Lei Quadro que foi aprovada, desde essa altura que a hipótese de fusão dos dois serviços tem estado em discussão. E foi discutida assumidamente pelo anterior Governo, como o Sr. Deputado sabe, e foi defendida praticamente por toda a gente. Mas, Sr. Deputado, como sempre, nós aguardaremos que o Partido Socialista esteja preparado para fazer essa discussão e para dar esse salto qualitativo que muitos outros países democráticos também fizeram. Finalmente, Sr. Deputado, quando diz que nós deveríamos procurar junto das bancadas da maioria apoio para votar as suas propostas, deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, na minha intervenção inicial disse justamente que devíamos todos estar preparados para tirar conclusões sobre estes processos. As conclusões não podem deixar de apontar para uma necessidade de reforçar os mecanismos de fiscalização, para criar, como de resto tem sido sugerido, quer pelo Conselho Consultivo, quer pelo próprio Conselho de Fiscalização. Quero terminar, Sr. Primeiro-Ministro. Eu vou concluir, Sra. Presidente. Uma transição mais acautelada entre aquilo que são os trabalhos desenvolvidos no âmbito dos serviços e aqueles que podem ser desenvolvidos uma vez os seus ex-dirigentes, despojando-se dessa ligação, e devemos talvez até incluir, dentro do atual sistema, que os próprios diretores dos serviços possam ter audição prévia parlamentar para que possamos conhecer um bocadinho melhor aqueles que são nomeados, e digo-lhe, Sr. Deputado, com à vontade, porque eu não nomeei ninguém. Mas acho que isso deveria ser feito. E, Sr. Deputado, só posso concordar consigo, é preciso melhorar o sistema. Mas não devemos confundir nem os serviços, nem o sistema com as ações que possam ter sido praticadas por elementos isolados desse sistema e desses serviços. Muito obrigado. Sr. Deputado António José Seguro tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu não confundo absolutamente nada, porque aquilo que eu quero é esclarecimento, Sr. Primeiro-Ministro. E eu tenho muito respeito pelos serviços de informação. Aquilo que lhe digo é, como dirigente do Partido Socialista, é que isto não pode continuar, Sr. Primeiro-Ministro. Temos que mudar, porque estes assuntos dos serviços de informação afetam a vida pública do nosso país há pelo menos 11 meses, Sr. Primeiro-Ministro. E nós temos que agir. Quando digo nós, digo o Estado no seu conjunto. E o Partido Socialista está disponível para colaborar nesse sentido, que é uma questão de Estado. É uma questão de respeito por direitos constitucionais dos portugueses, pela sua liberdade, pelo direito à sua vida privada e afastar a promiscuidade entre interesses privados e interesses públicos. Aliás, Sr. Primeiro-Ministro, eu aconselhava-lhe a dizer uma coisa e a pensar seriamente. Como sabe, temos por razões ideológicas divergências quanto à privatização da RTP. O senhor é a favor, eu sou contra. Mas eu aconselhava-o a ler todas as notícias que têm surgido e a pensar duas vezes se o seu governo ainda tem condições para avançar com a privatização da RTP. Senhor Primeiro-Ministro, quero dizer-lhe o seguinte: nós seremos implacáveis no apuramento de toda a verdade. Não tiramos nenhuma conclusão, nem lançaremos insinuações. Todas as pessoas nos merecem o maior respeito. Mas há uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro, que pomos em primeiro lugar. É o interesse nacional, a defesa do Estado de Direito democrático e as liberdades que devem ser garantidas por todos os serviços da República aos cidadãos portugueses. E se há um primeiro responsável por isso, é o Sr. Primeiro-Ministro, do qual depende todos os serviços de informação. E termino, Sr. Primeiro-Ministro, com o seguinte. O Sr. Primeiro-Ministro diz que agiu. Eu pergunto,
tendo em atenção toda esta informação que já veio a público, justifica-se que há 2 meses e meio que esteja numa comissão deste Parlamento um projeto de lei que visa criar um período de nojo entre os cidadãos que servem nos serviços de informação e depois a sua passagem para a vida privada? Isto é, há matérias tão urgentes, tão óbvias, que entram pelos olhos adentro, que não se compreende a razão, à luz do dia, para eles não terem sido ainda aprovados nesta Assembleia da República. Para uma intervenção pelo PCP, para formular perguntas, tem a palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, trouxe aqui antecipando-se, aliás, a um inevitável questionamento, pelo menos da nossa parte, à grave situação existente nos serviços de informação e o envolvimento do Sr. Ministro Miguel Relvas neste processo e na sua relação com a imprensa. E o primeiro comentário que nos sugere a sua intervenção é de que estamos perante o típico exercício da tentativa de tapar o sol com uma peneira. Sobre o Sr. Ministro Miguel Relvas, os factos falam por si, não são só as notícias, são os factos. E a defesa assumida pelo Sr. Primeiro-Ministro tem um significado político. O significado da conivência de todo o Executivo e particularmente do Sr. Primeiro-Ministro, que não fica, do nosso ponto de vista, bem na fotografia. A intervenção do Sr. Ministro Miguel Relvas é uma questão, é um problema. Não é uma questão pequena, mas a questão de fundo que se evidencia em todos estes recentes acontecimentos é a situação de degenerência dos serviços de informação da República, que são da responsabilidade do Sr. Primeiro-Ministro. O que irrompe em todo este caso é o grave problema das relações de promiscuidade do poder económico, dos serviços de informação da República, que Vossa Excelência tutela. Disse que os serviços as informações que passaram não foram feitas pelos serviços de informações. Não foram feitos pelos serviços, mas não podiam ter sido feitos sem eles. E esta é uma questão... sim, sem dúvida, naturalmente. O que vem ao de cima, em todo este processo, é a recolha ilegal de informações, a sua utilização ilegítima para tráfico político e para os negócios, por parte do poder económico, que coloca um sério problema de liberdade e do próprio regime democrático. Não exagere, Sr. Primeiro-Ministro, e permita que fale até por experiência própria, que nestas matérias tão sensíveis nós sabemos bem sempre como isto começa, nunca sabemos como isto acaba. E esta é uma questão central que volta a pôr uma outra questão. Como é que isto é possível? Não vale tudo ainda, Sr. Primeiro-Ministro. Não vale tudo. E é grave que o Sr. Primeiro-Ministro, que é o principal responsável, não estamos aqui a tratar de uma matéria que pode ser delegada num secretário de Estado ou num ministro. Não. É da responsabilidade do Primeiro-Ministro este acompanhamento e esta responsabilidade. E, nesse sentido, o que nós perguntamos é se vai ou não assumir as responsabilidades. Nós não somos criminologistas, não somos justiceiros, mas há aqui uma dimensão política de que o senhor tem particulares responsabilidades. E, nesse sentido, nós perguntamos, vai assumi-las ou pensa que os portugueses vão dormir descansados só porque mandou fazer uma investigação, só porque mandou fazer um inquérito ou porque só confia na justiça? Não. O problema é político e, nesse sentido, nós queremos saber que responsabilidades vai assumir nesta matéria que aqui hoje está na ordem do dia. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, eu sou, por inerência de função, o responsável pelos serviços de informação, pelo sistema de informações em Portugal. No âmbito dessas responsabilidades e competências, determinei a realização de ações muito específicas destinadas ao apuramento da verdade. Quero aqui dizer
que, salvo aquilo que vem na peça de acusação que foi realizada pelo Ministério Público contra o Dr. Silva Carvalho e um outro elemento que já pertenceu aos serviços de informação estratégica, como ali vem descrito, durante a vigência do meu governo, vou voltar a dizer, durante a vigência do meu governo, foram apuradas responsabilidades sobre 3 funcionários que, no passado, ainda no tempo em que o Dr. Silva Carvalho dirigia os serviços e, a mando dele, realizaram ações que não são legítimas e foram afastados, em conclusão desses inquéritos. E foi no âmbito também da ação penal que foi apurada, averiguado, e do material que foi recolhido na investigação, que durante a vigência do meu governo, desde que tomei posse, houve 2 elementos dos serviços de informação com quem o Dr. Silva Carvalho, já saído dos serviços, no último trimestre do ano de 2010, mantinha contacto. No âmbito desses contactos, Sr. Deputado, apurou-se, investigação penal, que a informação que foi veiculada por esses 2 elementos que, entretanto, foram afastados dos serviços, era informação aberta e não classificada. Vamos pôr as coisas onde elas devem estar. É isto grave? É grave. Não é informação classificada, não é informação que não pudesse ser obtida por qualquer outra via, mas é grave. E é grave porque mostra que esses elementos nos serviços de informação, por qualquer razão que não vou aqui divagar, acharam que podiam fornecer indicações e informações a outros que não os membros do sistema de informações. E nessa medida foram demitidos. Senhor Deputado, durante o tempo em que eu sou Primeiro-Ministro, assumi as minhas funções e as minhas responsabilidades. Talvez o Senhor Deputado quisesse perguntar por que não demite o Secretário-Geral do Sistema de Informações? O Senhor Deputado respondia aqui logo de início. Porque ele agiu com lealdade e com diligência, procurando apurar toda a verdade dos factos. E, portanto, Senhor Deputado, mantenho a minha confiança no Sistema de Informações e no seu Secretário-Geral. E não tenho, Senhor Deputado, sobre esta matéria, outra coisa para dizer. Quanto à questão do Sr. Ministro Miguel Relvas, Sr. Deputado, não leva mal que eu lhe devolva a pergunta. De que é acusado exatamente o Sr. Ministro Miguel Relvas? Muito obrigado. Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, confundiu o alvo. Essa questão da demissão lá do responsável dos serviços de informação era mais dirigido para aquele lado do que para aqui. Nunca ouviu, portanto, a nossa parte, portanto, qualquer referência. Mas, portanto, admito que resolver um problema interno, mas é consigo. Mas, em relação, portanto, à questão do Sr. Ministro Relvas, eu sublinho que a questão central foi aquela a que o Sr. Primeiro-Ministro não responde, que é o poder económico hoje a determinar muito do funcionamento dos próprios serviços de informação. Mas, em relação ao Sr. Ministro Miguel Relvas, portanto, e eu referi a sua relação com a imprensa, não me diga, Sr. Primeiro-Ministro, que são apenas notícias especulativas, que são posições de má formação de jornalistas, que estão a fazer acusações gratuitas. Acha isso, sinceramente, Sr. Primeiro-Ministro? Uma pergunta. Mas, para desdramatizar, portanto, e correspondendo até a um certo apelo do PSD, que ontem dizia que hoje, portanto, esta questão está no eixo das preocupações e das atenções dos portugueses, em relação às questões do desemprego. O Sr. Primeiro-Ministro sabe que a Troika veio aqui fazer mais uma visita e deu orientações claras, dizendo que, em relação à questão do desemprego, era importante tomar uma medida, baixar os salários dos portugueses, baixar mais os salários dos portugueses. E eu quero colocar-lhe esta questão. Eu ouvi-o aí dessa bancada a defender as alterações ao Código do Trabalho, dizendo que esse era o elemento crucial
para aumentar a competitividade do emprego. Agora vem a Troika dizer assim, não, a legislação laboral está bem, a questão da competitividade passa e o crescimento do emprego passa por baixar os salários aos portugueses. Eu não sei qual é a sua interpretação desta expressão da Troika, mas diga lá, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que andam a cozinhar em relação aos salários dos trabalhadores portugueses? Será que vamos assistir mais uma vez a um golpe profundo neste direito fundamental de salários maltratados, de salários que em média da União Europeia são baixíssimos, em que hoje os portugueses veem as suas retribuições duramente atingidas? Não me diga, Sr. Primeiro-Ministro, que andam a cozinhar mais uma ofensiva contra os salários dos trabalhadores. Diga, faz favor. Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Senhor Deputado, discordo da sua afirmação de que é o poder económico que manda nos serviços de informação. Senhor Deputado, o Senhor Deputado fala, julgo eu, com pouca propriedade nesta matéria. E gostaria que o Senhor Deputado pudesse apresentar alguma evidência daquilo que diz. Os serviços de informação servem a República e o Estado português. Não existe, Senhor Deputado, nenhuma relação, volto a insistir nisto. Eu gostaria muito que os senhores deputados pudessem questionar o Governo e até os serviços sobre toda a matéria objetiva, mas que evitassem confundir e alimentar sobre o país matérias de dúvidas que não têm fundamento. Não existe, eu vou voltar a dizer, Sr. Deputado, não existe nenhum relatório produzido no sistema de informações respeitante nem ao Dr. Balsemão, nem à empresa, nem a quaisquer dos outros elementos que têm sido veiculados a propósito destas notícias pela comunicação social. Senhor Deputado, é consultando o processo facilmente verificável que essa matéria está imputada a gente que já esteve ligado aos serviços de informação, não está ligado aos serviços de informação e que desenvolveu durante o ano de 2011 esse tipo de atividade numa empresa. Espero e tenho a certeza que isso vai acontecer, até porque já houve queixa, pelo menos em público, dessa matéria, que a Justiça também sirva para apurar o que se passou. Porque não é pelo facto de não ter ocorrido nos serviços de informação que não deve ser investigado, mas não tem que ver com os serviços de informação. Finalmente, diz o Sr. Deputado a propósito do Sr. Ministro Miguel Relvas que afinal não tem nada a ver com os serviços de informação, é um problema com a comunicação social. Sr. Deputado, eu aí confesso, nem sequer me vou pronunciar sobre essa matéria, porque o Sr. Ministro esteve muito disponível para dar os esclarecimentos todos relativamente à questão do jornal público e devo dizer, Sr. Deputado, que não tenho grande ansiedade com o termo dessa investigação. Quero finalizar respondendo ao Sr. Deputado sobre a questão da Troika. Eu não falo em nome da Troika, Sr. Deputado, falo em nome do Governo português. Apenas para dizer que o Governo português não está a preparar nenhuma baixa de salários em Portugal. Obrigado. Para uma intervenção e formular perguntas pelo Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Louçã. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, quero começar por lhe fazer duas perguntas muito diretas. Queria saber se o Governo mantém a intenção de privatizar a RTP1 até ao final do ano e queria saber se o Ministro Miguel Relvas vai ser o responsável por essa privatização. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, o Governo vai alienar um dos canais da RTP dentro dos prazos que estão previstos. É suposto que esse modelo de privatização, chamemos-lhe assim, esteja definido até ao final deste ano. Não sei se a privatização se concretizará ainda até ao final deste ano, mas o modelo da privatização estará definido até ao final deste ano, foi o que eu sempre disse. E, Sr. Deputado,
a menos que o Sr. Ministro Miguel Relvas abandone o Governo por qualquer uma outra razão da sua própria vontade, não é hoje, por falta de confiança do Primeiro-Ministro, que manterá as funções de Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. E aproveito, Sr. Deputado, a pergunta que me fez para dizer ao Sr. Deputado António José Seguro que me fez exatamente um conselho, me dirigiu um conselho para que não privatizasse a RTP, insinuando que o Sr. Ministro Miguel Relvas não estaria em condições de proceder a essa privatização. E eu aproveito, Sr. Deputado, porque já não tinha tempo na altura, para repudiar essa insinuação e para dizer que o Governo fará, como sempre tem feito, aquilo a que se comprometeu. Sr. Primeiro-Ministro, eu não deixo de registar a forma bastante distanciada com que o Sr. Primeiro-Ministro defendeu a posição do Ministro Miguel Relvas neste caso. Mas vamos ao centro da questão. Há hoje, Sr. Primeiro-Ministro, uma nebulosa no país e não há ninguém que tenha alguma dúvida a esse respeito. E é por isso que eu estou certo que no dia em que o Sr. Ministro Miguel Relvas tiver a bondade de esclarecer o país sobre o conteúdo das suas reuniões com Jorge Silva Carvalho, a 16 de março e a 30 de março de 2011, a última reunião, aliás, que incluía o presidente da Ongoing. É certo que eu não sei se Miguel Relvas estava nessa altura como secretário-geral do PSD, se como administrador executivo da Finertec, uma empresa de capitais luso-angolanos, nesse contexto. Mas quando nos esclarecer o sentido desta reunião, perceberemos do seu cuidado que teve aqui nesta reunião. Porque esta nebulosa toda tem que ver com uma coisa. Chama-se comunicação social e a luta pela comunicação social em Portugal. Bernardo Bairrão foi apresentado ao Presidente da República e desapresentado. Um ano depois, ninguém sabe porquê. Pedro Rosa Mendes foi afastado da Antena 1. Sabemos porquê. O Jornal Público foi pressionado. Nesse caso, sabemos porquê. E, Sr. Primeiro-Ministro, até agora nada nos disse de consistente e claro sobre a enorme ameaça que representa para qualquer pessoa neste país o facto de termos a certeza que houve, por interesses empresariais, na luta pela comunicação social, relatórios sobre o diretor do maior jornal português e sobre o dono do maior grupo de comunicação social em Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, nada disto é de 2010. Não é do passado, é do presente. E devo dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, o presente está mesmo a arder. Tem a palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Francisco Louçã, eu não me confesso atraído por tais exercícios de suscetibilidade e de subjetividade acerca da forma como manifesto a minha confiança nos membros do meu Governo. Quando os membros do meu Governo não tiverem minha confiança, não estão no meu Governo. Quanto à sua insistência sobre as relações entre grupos de comunicação social e a privatização da RTP, deixe-me dizer que não deixa de ser curioso que o ministro que tem a responsabilidade, por função e competência, de conduzir, juntamente com o Tesouro, o processo de alienação de um dos ativos públicos, que será a primeira peça da última retirada do Estado da comunicação social, seja justamente acusado de a querer controlar. Parece realmente um absurdo, não é, Sr. Deputado? Porque é que o ministro que quer justamente retirar o Estado da comunicação social está sob pressão da comunicação social? Sr. Deputado, há uma coisa que eu lhe agradeço. E agradeço-lhe em nome da verdade e da transparência e, portanto, do combate à simples, torpe insinuação. O Sr. Deputado conhece algumas relações especiais do Sr. Ministro Miguel Relvas
com os grupos empresariais de comunicação social? Eu gostaria que os pudesse informar, se tiver. O Sr. Deputado não se esqueça que os relatórios a que aludiu e que foram preparados no presente e não no passado, não foram preparados pelos serviços de informação do Estado. É muito importante, Sr. Deputado. Não foram preparados pelos serviços de informação do Estado. E, Sr. Deputado, acrescento a isso também que as duas empresas, em particular, que são visadas nessa guerra de comunicação social que o Sr. Deputado mencionou, são justamente sócias uma da outra. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Louçã. Sr. Primeiro-Ministro, foi uma má representação, porque todos os que conhecem bem e que apreciam a qualidade do Ministro Miguel Relvas sabem que ele não é uma vítima neste processo, que se há alguém que está a fazer pressão sobre a comunicação social é hoje o Ministro Miguel Relvas. E disso não há nenhuma dúvida. Isso é lamentável do ponto de vista democrático. Mas a nebulosa é tão grave, Sr. Primeiro-Ministro, porque mistura a pressão sobre a comunicação social, esta guerra, com a forma como são utilizados os serviços secretos. Não nos venha dizer que isto é uma milícia empresarial, porque nós temos certezas neste momento sobre algumas matérias. Primeira certeza, este processo começou em público há um ano atrás. Foi no dia 23 de julho que se soube que Silva Carvalho utilizava para a empresa que lhe veio a pagar 40 mil euros por mês os recursos dos serviços secretos. Foi no dia 27 de agosto que se soube que havia investigação ilegal sobre um jornalista. Passou um ano, Sr. Primeiro-Ministro. Um ano. Não houve reestruturação dos serviços secretos. Não houve nenhuma alteração. E o senhor vem dizer-nos aqui que são duas pessoas que lá estavam e que faziam este berbicacho. E disso temos a certeza. Nada de essencial foi feito na reestruturação dos serviços. Mas, em segundo lugar, Sr. Primeiro-Ministro, eu digo-lhe o que sabemos. Sabemos, segundo lugar, o CIED investigou um jornalista ilegalmente. Terceiro, o CIED ilegalmente forneceu informações ao BCP, à Galp, à PT e à EDP. Terceiro, são utilizados meios do CIED para investigações ao serviço de uma empresa privada. Quarto, um diretor do CIED sai do serviço secreto, levando listas secretas e continuando a receber informação permanente. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, ninguém está seguro. Diz-nos, além disso, que o Governo nada tem que ver com isto. Não recebeu nenhuma informação, mas houve um secretário de Estado que reuniu com o ex-espião. Há um ministro que recebeu informação dele e propostas. Há um adjunto que já se demitiu. Há até alguém que propõe, por presença numa loja do vice-presidente da bancada do PSD, que se altere as funções de uma pessoa que está hoje sentada aí. Em tudo isto, Sr. Primeiro-Ministro, o que nós temos é uma certeza, é que ninguém está seguro. Isso é absolutamente inaceitável. Tem a palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Senhor Deputado Francisco Louçã, não posso acompanhá-lo naquilo que diz. Quando diz que ninguém está seguro e junta um conjunto de episódios que têm relevâncias diferentes, contextos diferentes, quer temporais, quer operacionais, para dar a ideia de que ninguém está seguro com o sistema de informações que temos, quero lhe dizer, Sr. Deputado, não estou de acordo. Não corresponde à verdade da situação. Insisto mais uma vez, nós não devemos tomar a nuvem por junho. O facto de existirem nos tribunais portugueses fugas de informação que põem em causa o segredo de justiça não abona ao sistema de justiça, mas não torna todos os agentes nem o sistema de justiça perigoso para os portugueses. O facto de existirem nos serviços de informação pessoas que tenham exorbitado da sua competência, que tenham violado as regras de disciplina e de obediência, é lamentável e deve ser, evidentemente, objeto de sanção disciplinar
e de ação de responsabilização, como foi, mas não se pode dizer, como o Sr. Deputado disse, que são o sistema, os serviços de informação e o sistema de informações que põem em causa a segurança dos portugueses. O Sr. Deputado não é um bom serviço aquele que está a prestar aos serviços de informação, nem ao Estado de Direito. Quando o Sr. Deputado diz nada de essencial foi feito, Sr. Deputado, tudo o que era essencial foi feito mesmo. Quando o Governo se apercebeu, quando o Primeiro-Ministro se apercebeu, de que no âmbito das competências administrativas, porque não há outras, os serviços de informação não têm competência penal, como o Sr. Deputado sabe. Só o Ministério Público é que tem. Se no âmbito da competência administrativa não foi possível esclarecer melhor a situação, recorremos para o Ministério Público. No âmbito das investigações do Ministério Público, apurou-se matéria que teve consequências, Sr. Deputado. Houve demissões nos serviços. Houve pessoas que foram afastadas, estavam identificadas justamente como tendo exorbitado as suas funções. Queira terminar, Sr. Primeiro-Ministro. Terminarei, Sra. Presidente, voltando a dizer aquilo que disse há pouco, mas que é importante, peço desculpa de me repetir. Para a tranquilidade dos portugueses, é indispensável que os portugueses saibam que a gravidade dos factos que são imputados, quer no passado, quer no passado mais recente, a pessoas que exorbitaram os seus deveres dentro do CIED, e evidentemente não me vou pronunciar sobre fora dos serviços, porque essa matéria já não cabe ao Primeiro-Ministro pronunciar-se como responsável dos serviços, essa matéria não tem a gravidade que lhe tem sido atribuída. Tem de ser vista com proporcionalidade. É preocupante, teve uma resposta pronta do Governo, teve por parte do Conselho de Fiscalização uma ação muito apertada, irá permitir-nos em sede parlamentar o aperfeiçoamento do sistema, terá tido essa vantagem também, mas, Sr. Deputado, daí a dizer que não estamos seguros, que ninguém está seguro, Sr. Deputado, já não é uma questão de estilo, é uma questão de substância e de Estado. Não posso discordar mais do que diz. Sr. Deputado Francisco Louçã tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro quer repetir-lhe que o país inteiro sabe que ninguém está seguro. Quando Francisco Pinto Balsemão tem que dizer indignado que este conúbio entre os interesses empresariais e o poder político, que é o seu governo, está a ameaçar a liberdade de Portugal, é porque ninguém está seguro. Quando o relatório sobre Ricardo Costa demonstra que nenhuma empresa tinha por si só os recursos suficientes para coligir aquela informação, é porque ninguém está seguro. Quando não se altera a estrutura de um serviço permeabilizado por todos os abusos, é porque ninguém está seguro. Quando todas as ligações das informações antes e depois vão ter a um ministro que nada tem que ver nos seus poderes com os serviços secretos, mas tem certamente um enorme magnetismo pessoal que faz com que os mails e os SMS se aproximem do seu telemóvel, então ninguém está seguro. Quando há pressões sobre a comunicação social, como está a haver de uma forma frenética da parte deste Governo, e o Sr. Primeiro-Ministro nada disse sobre essa matéria, ninguém está seguro. O Sr. Primeiro-Ministro não tomou atitude. Teve um ano para tomar uma atitude. Não, Sr. Primeiro-Ministro, não é falso, é verdade. Teve um ano para tomar uma atitude. Podia tê-lo tomado em relação à estrutura dos serviços, em relação à sua, concluí, Sra. Presidente, em relação à sua liderança, em relação à sua hierarquia, em relação às garantias para as pessoas. Sr. Primeiro-Ministro, nós temos hoje a convicção profunda de que o registro da atividade real daqueles serviços secretos não está nos computadores dos serviços. E é por isso que se tornam perigosos. E quando se fala de liberdade, Sr. Primeiro-Ministro, eu esperava aqui uma palavra unânime desta Assembleia. Não esperava subterfúgios, não esperava a nebulosa, não esperava que fugisse à sua responsabilidade. Sr. Primeiro-Ministro, o senhor hoje falhou ao país porque falhou à luta pela liberdade. Para uma intervenção e para formular perguntas pelos verdes, tem a palavra a Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a primeira pergunta que os verdes gostariam de fazer é porque é que só agora o Sr. Primeiro-Ministro se pronuncia sobre esta matéria das secretas?
Porque é que o Sr. Primeiro-Ministro tem andado silenciado relativamente a esta matéria, designadamente no esclarecimento necessário à Assembleia da República e, por via dela, ao país, quando é o único membro do Governo que pode responder pelos serviços de informação e que tutela os serviços de informação? Procurou hoje aqui o Sr. Primeiro-Ministro dar a ideia de que o Governo se tem disponibilizado à larga para prestar informações sobre esta matéria. Olha que não é verdade, Sr. Primeiro-Ministro. Eu não sei que informações é que lhe têm chegado aos ouvidos, mas ainda no outro dia os Verdes apresentaram um requerimento na Comissão de Ética para o Sr. Ministro Miguel Relvas vir prestar esclarecimentos à Assembleia da República a propósito da questão com o Jornal Público, e aqui a maioria não deixou. Preservou o Sr. Ministro. Eu não sei se o Sr. Ministro queria vir e a maioria não deixou. Certo é que o Sr. Ministro não veio e o requerimento não foi aprovado. Bom, Sr. Primeiro-Ministro, peço desculpa, é capaz porventura de nos relembrar porque é que aí há tempos houve um adjunto do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares que se demitiu? Teria alguma coisa a ver com as secretas, Sr. Primeiro-Ministro? Fará o favor de nos relembrar sobre essa matéria os motivos exatos da sua demissão. Eu julgo que de uma coisa, teoricamente, todos concordaremos. Não dá para tolerar promiscuidades entre o poder económico, o poder político e serviços de informação. Não é possível tolerar. Isto não é digno de um país democrático. Os portugueses não podem pagar impostos para estes servicinhos. E o certo é que há desconfianças, naturalmente, que tenham sido usados os serviços de informação para produzir coisas que não interessam ao país. Diz o Sr. Primeiro-Ministro, não foram encomendados pelos serviços de informação, não importa. Nós não podemos utilizar ou tolerar esta promiscuidade. Sr. Primeiro-Ministro, faça aquilo que já aqui foi dito relativamente à fiscalização, à falha de fiscalização dos serviços de informação, está ou não na altura de passar a fiscalização dos serviços de informação para a Assembleia da República com a presença de todos os grupos parlamentares? Tem a palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado, Sra. Presidente. Pergunta à Sra. Deputada Heloísa Apolónia porque é que só agora é que o Primeiro-Ministro se pronuncia. Ó, Sra. Deputada, o Primeiro-Ministro já se pronunciou várias vezes sobre estas matérias. Desde logo porque respondeu prontamente a todas as questões que os senhores deputados de diversos grupos parlamentares lhe dirigiram sobre estas matérias. Em segundo lugar, Sra. Deputada, tive a ocasião já em debates que tiveram lugar neste Parlamento, debates quinzenais, justamente, tive a oportunidade de responder, nomeadamente ao Sr. Deputado Francisco Louçã, sobre matérias desta natureza. Mas, se bem me recordo, Sra. Deputada, nunca nenhum partido, num dia de debate parlamentar com o Primeiro-Ministro, escolheu, à sua vez, esta matéria para uma discussão. Mas o Primeiro-Ministro escolheu, Sra. Deputada. Eu creio que isto é bastante elucidativo. Segundo, diz a senhora deputada como é que eu explico a demissão de um senhor adjunto do senhor ministro Miguel Relvas. Ó, senhora deputada, eu não vou explicar. Eu não vou explicar porque é conhecida a carta de demissão e, tanto quanto sei, o senhor ministro, que foi quem escolheu o senhor adjunto e quem o demitiu ou aceitou a sua demissão, dará disso conta ao Parlamento, com certeza. E será, tanto quanto me disseram, ainda hoje. E, portanto, como não pude inteirar-me dessa situação, Sra. Deputada, não falo daquilo que não sei. O Sr. Ministro não deixará de dar as explicações que forem necessárias. Mas, Sra. Deputada, mais uma vez, deixe-me dizer que, apesar de parecer apetitoso utilizar referências vagas, como fez, de resto, o Sr. Deputado Francisco Louçã aqui e também o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, mas também o Sr. Deputado António José Seguro, para referir a promiscuidade nebulosa, quer dizer, um somatório de insinuações vagas que deixam assim um aspecto de que alguma coisa não está bem. Mas ainda bem que fica só assim, porque se tiver de explicar bem o que é, não se consegue. Senhora Deputada, eu não posso acompanhá-la também nesses exercícios. Não há nenhuma promiscuidade entre o Governo e os interesses económicos, Senhora Deputada.
não há nenhuma promiscuidade. Em segundo lugar, não há nenhuma promiscuidade entre os partidos da maioria e os serviços de informação. Nenhuma promiscuidade. E em terceiro lugar, Sra. Deputada, existe toda a responsabilidade assumida por mim como Primeiro-Ministro e pelo Governo no seu todo na direção daquilo que constitui a relevância de todo o sistema de informações em Portugal. Eu não posso, portanto, pôr-me na posição fácil de juntar vagas suspeitas para obter um certo efeito final. Senhora Deputada, eu tenho de fazer o contrário. Cabe-me fazer exatamente o contrário, que é manifestar a minha confiança em que o sistema de informações em Portugal, apesar do que ainda precisa de evoluir, dos aperfeiçoamentos que precisa de conhecer, tem dado provas de maturidade e não pode ser contaminado por ações que possam ser imputadas a alguns, poucos dos seus membros ou ex-titulares. Eu tenho de saber fazer essa separação e, apesar da Sra. Deputada estar nesta Assembleia do lado da oposição, também não lhe ficava mal que ajudasse a fazer essa distinção. Sra. Deputada Elisa Apolónia tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Ao Sr. Primeiro-Ministro, isto quando nós queremos fazer-nos passar por aquilo que não somos, as coisas tornam-se um bocadinho mais complicadas. O Sr. Primeiro-Ministro já todo contente porque hoje escolheu o tema. Escolheu porque estava entalado, desculpa a expressão, Sr. Primeiro-Ministro. É mesmo assim, porque na altura certa o Sr. Primeiro-Ministro não quis vir à Assembleia da República e diz assim: eu respondi aos senhores deputados por escrito, pois, mas não se sofreu o efeito do contraditório na altura, não quis, pois, por alguma razão foi. O Sr. Primeiro-Ministro escolhe o tema sobre as secretas e nem sequer sabe porque é que o adjunto do Sr. Ministro se foi embora, teria alguma coisa a ver com alguma troca de mensagens com o Silva de Carvalho, não sabe, o Sr. Primeiro-Ministro passou-lhe tudo ao lado. Bom, não sabe, mas o Sr. Ministro Miguel Relvas, pelos vistos, daqui a um bocado, porque hoje despacha-se o assunto ou de uma assentada só, não é, Sr. Primeiro-Ministro? Fala-se nos próximos dias sobre a matéria e pode ser que se esqueça a seguir. Boa estratégia governamental. Bom, o Sr. Primeiro-Ministro não falou sobre a questão da fiscalização, mas a questão da fiscalização é fundamental. Para que não haja essa promiscuidade que ninguém quer, agora já nem estou a dizer se há ou não há, que é para ir agora ao encontro do Sr. Primeiro-Ministro. Todos queremos que não haja, certo? Então a questão da fiscalização é determinante. E aquilo que se percebe, o Sr. Primeiro-Ministro disse-o aqui, o Sr. Deputado António José Seguro também, PS e PSD, os únicos que estão no Conselho de Fiscalização, assumem que a fiscalização está fragilizada. Eu pergunto, não é a altura da Sra. Presidente da Assembleia da República assumir um papel fulcral nessa fiscalização, juntamente com todos os grupos parlamentares representados na Assembleia da República, ou há algum medo que se venha a descobrir alguma coisa que não se deve? Isso é que é de desconfiar o Sr. Primeiro-Ministro. Mesmo por último e para terminar, Sra. Presidente, os verdes tinham desafiado o Sr. Primeiro-Ministro a escolher no debate quinzenal o tema do desemprego. Não escolheu, hoje foi um tema importante também, mas o Sr. Primeiro-Ministro tem que vir à Assembleia da República rapidamente falar sobre a matéria do desemprego. Quero terminar, Sra. Termino mesmo, Sra. Presidente. Está a galopar. As previsões da OCDE para o ano que vem são absolutamente dramáticas. E o Governo recusa-se a apresentar uma estratégia clara, objetiva e direta em matéria de combate ao desemprego. Não dá para esperar mais, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção e para formular perguntas pelo CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Gostaria de fazer um conjunto de considerações em nome do CDS e, no final, uma pergunta. Mas antes, uma questão prévia e que tem a ver com a posição do CDS, que queria reafirmar sobre os serviços de informação, que de resto não é de hoje, não é de ontem, tão pouco de anteontem, é exatamente a mesma desde 1976. Para nós, os serviços de informação são, por definição e natureza, discretos. E é por isso que não gostamos de indiscrições ou de pessoas indiscretas nos serviços de informação. E é também por isso que no Governo, como agora
ou na oposição, como outrora, evitámos sempre contribuir para alimentar polémicas sobre estes serviços, por muito, para utilizar uma expressão que o Sr. Primeiro-Ministro já utilizou aqui, apetitosas do ponto de vista do aproveitamento político, poderiam ser. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, começar por lhe dizer que fez bem em escolher e marcar este tema e esta discussão, que é muito sério. Tem a ver com interesses e a defesa de interesses fundamentais do Estado, com a segurança de pessoas e bens que estão também à guarda das informações que podem ser recolhidos por estes serviços, interna e externamente, mas, e por isso também reafirmo a posição do CDS, tudo isto deve ser sempre feito obedecendo à Constituição, à lei, à hierarquia e eu até diria mais ao bom senso. Bom senso, aliás, que este Governo tem revelado sobre esta matéria. Por isso mesmo, para quem há algum tempo se dedica e estuda estas matérias, há alguns princípios básicos, quando se fala em serviços de informação, a nosso ver, importa respeitar. Em primeiro lugar, quanto mais se discute um serviço de informações externas na praça pública, menos credibilidade tem esse serviço para desempenhar as suas funções e menos capacidade tem para recolher e obter informações que podem ser importantes nos serviços congêneres. Tenhamos todos consciência exata dos nossos atos e das consequências que eles poderão ter. Em segundo lugar, Sr. Primeiro-Ministro, a nosso ver, só pode estar no CIED ou no SIS como agente ou diretor quem tenha um perfil à prova de bala, em que requer em todas as circunstâncias, antes, durante e depois, sentido de Estado, sobriedade e estrito respeito pela legalidade. Terceiro ponto, terceiro princípio, Sr. Primeiro-Ministro, não foi este Governo, não foi o Sr. Primeiro-Ministro que nomeou o Dr. Silva Carvalho como diretor do CIED. É bom recordar essa matéria. Mas quarto ponto, Sr. Primeiro-Ministro, foi este Governo e foi o Sr. Primeiro-Ministro, como bem disse, que ordenou inquéritos, pediu sindicâncias ao que se passava no CIED e foi por este Governo e por essas iniciativas do Sr. Primeiro-Ministro que foi possível enviar o conjunto de conclusões ao Ministério Público e o país saber aquilo que a oposição inteira, durante 7 anos e meio, desconhecia e que hoje parece que fica completamente escandalizada, atribuindo ao Sr. Primeiro-Ministro, quem ordenou as sindicâncias e os relatórios que permitem hoje que possa este tema estar a ser discutido, a responsabilidade dos factos que o Sr. Primeiro-Ministro investigou e mandou para a instância certa, que é o Ministério Público. Não deixa de ser extraordinário. E por isso, quinto ponto, Sr. Primeiro-Ministro, daqui decorre uma consequência política que não é irrelevante, eu diria mesmo que é muito importante. Nada sobre o que tenha sido feito no CIED é da responsabilidade política deste Governo, porque não foi o Sr. Primeiro-Ministro que nomeou. Tudo o que hoje judicialmente é possível saber, quando terá sido feito no CIED, aí sim só pode acontecer pela responsabilidade deste Governo e da atitude que o Sr. Primeiro-Ministro decidiu desde logo tomar. E isto é absolutamente essencial para nós. E de resto, gostaria também de separar as águas, Sr. Primeiro-Ministro. Para o CDS, o Serviço de Informações Externas funcionar adequadamente tem obviamente de analisar e recolher informação económica e empresarial por uma simples razão. É que Portugal tem interesses económicos, ainda bem que os tem, no exterior. E que outros países também os têm e vivemos em sistema de concorrência. Mas, e este era o oitavo ponto, Sr. Primeiro-Ministro, na atividade de um serviço de informações é essencial, eu diria mesmo que é absolutamente essencial, respeitar a fronteira da legalidade. Com isto, quero por isso mesmo dizer que é para nós totalmente inaceitável que um agente ou ex-agente, um dirigente ou ex-dirigente, leve para fora do serviço informações desse mesmo serviço. É grave se o fizer durante o exercício das suas funções, porque significa que não preza o silêncio, valor fundamental neste tipo de funções. E é igualmente grave que o faça depois de o sair desses mesmos serviços, com ou sem lucro, porque significa que perde o respeito institucional sobre os serviços que teve a oportunidade de desempenhar. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, o nono ponto.
Os serviços de informação visam proteger a segurança do Estado e, é bom que fique claro, não contará nunca com cumplicidade desta bancada quem confunda interesses do Estado com espionagem privada. Ou seja, tem que ficar absolutamente claro que nunca serão função destes serviços produzir relatórios que nada têm a ver com ameaças ao interesse do Estado, sejam elas do ponto de vista da segurança, sejam elas do ponto de vista da segurança do ponto de vista policial, seja ela do ponto de vista económico. E por isso, a nosso ver, e finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, dizer-lhe o seguinte. Dizem por aí, disseram ainda aqui hoje, que o Dr. Jorge Silva Carvalho queria nomear esta ou aquela pessoa para os serviços. Querer não é poder, Sr. Primeiro-Ministro, e ainda bem, e aqui nada foi dito sobre essa matéria, que o Sr. Primeiro-Ministro não nomeou ninguém. É lamentável mesmo que tantas acusações tenham sido feitas, tantas especulações tenham sido realizadas pelos partidos da oposição. Ninguém se recordou de lembrar este simbólico, mas importante facto. Dito isto, Sr. Primeiro-Ministro, e na ausência de propostas dos partidos da oposição que tanto pretendiam falar sobre este tema, e quando o Sr. Primeiro-Ministro escolhe este tema não tem nenhuma proposta, mas simples acusações e especulações, dizer-lhe o seguinte: a nosso ver é preciso, de facto, retirar lições do que se passou. Retirar lições do que se passou e melhorar, em alguns casos, melhorar significativamente as questões relativas aos serviços de informação. E é dessa disponibilidade e com essa pergunta que terminado. Está ou não o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro disponível para pensar, refletir, com serenidade, sem ser com base em casos concretos, mas com base no interesse nacional, numa alteração ao sistema e aos critérios de recrutamento para os serviços de informação, na alteração da formação dos agentes, no regime de incompatibilidades dos dirigentes e na forma de fiscalização dos serviços. Sr. Primeiro-Ministro, para concluir, a nosso ver, se o fizermos, e se fizermos essa reflexão de uma forma aberta e conseguimos ter esses resultados, poderemos criar condições para que os serviços de informação possam continuar o seu importante trabalho e, durante algum tempo, não discutirmos matéria que deve ter recados na praça pública. Se o fizermos, Sr. Primeiro-Ministro, teremos prestado um enorme serviço ao país. Estou convencido que assim acontecerá. Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Nuno Magalhães, subscrevo muito daquilo que foram as considerações que expendeu durante a sua intervenção e, portanto, escuso-me de acrescentar algum elemento sobre isso. Exceto para dizer que, se é verdade que a discussão na praça pública enfraquece os serviços que têm uma ação discreta por definição, também é verdade, e julgo que o Sr. Deputado concordará, que quando ocorrem denúncias ou especulações que atingem ou podem vir a atingir a reputação dos próprios serviços, a pior coisa que podemos fazer é alimentar a especulação. O melhor que devemos fazer é a discussão aberta sobre essa matéria e a investigação daquilo que ocorreu. Mas, como o Sr. Deputado aí referiu na sua intervenção, e muito bem, foi isso que o Governo fez. Foi justamente isso que o Governo fez. E esta ideia que se quis gerar, de que o Governo tem algum envolvimento com esta matéria, que poderia ter conduzido a que elementos importantes à investigação não fossem disponibilizados, para preservar alguma informação, não de caráter confidencial para o Estado, mas que pudesse afetar o próprio Governo, a verdade é que o Governo não podia ter ido mais longe, disponibilizando toda a informação relevante ao Ministério Público. Da sua iniciativa, o Primeiro-Ministro podia ter evocado o segredo de Estado para não permitir que esta investigação dispusesse
dos elementos de que dispôs para poder concluir aqui hoje aquilo que aqui hoje estivemos a discutir. Mas ponderadas todas as vantagens e desvantagens e em contacto com o Ministério Público, com as devidas cautelas que o Ministério Público aceitou, e aceitou porque não prejudicariam o essencial da investigação, todos os elementos requeridos pelo Ministério Público foram disponibilizados para a investigação. Portanto, o Sr. Deputado tem toda a razão. Se hoje temos elementos para discutir seriamente aquilo que se passou no passado, foi porque o Governo colocou acima de tudo o interesse da própria investigação, assimilando ao interesse da credibilidade dos serviços de informação. E fez bem, julgo eu, porque serviços de informação que não sejam credíveis não servem à proteção dos cidadãos e à segurança do Estado. E isso põe em causa, aí sim, poderia estar em causa a segurança de todos nós e do país. Diz o Sr. Deputado que é importante que haja abertura para revisitar com seriedade, e eu acrescento também, e com alguma distância sobre os eventos, para que tenhamos a certeza de que todas as matérias relevantes foram tidas em atenção, é importante revisitar vários dos aspectos do nosso sistema de informações. O Sr. Deputado fez referência ao recrutamento e à formação. Com certeza que sim, embora, Sr. Deputado, é a minha convicção que nestes dois aspectos se evoluiu muitíssimo ao longo destes anos. E que, portanto, hoje, o recrutamento e formação é já matéria que tem tido um apuramento muito relevante, de modo a evitar o recrutamento de personalidades menos adequadas a este tipo de funções. O facto de, na orgânica dos serviços, ter sido melhor explicitado até o nível de competências e aptidões que os novos candidatos devem ter, ajudou a melhorar a transparência no recrutamento e na formação. Mas é evidente que nós temos de reforçar a fiscalização, isso parece evidente. O que se passou, apesar de tudo, no âmbito daquilo que se apurou agora, quer em 2010, quer em 2011, merece que se reveja os mecanismos de fiscalização. Houve matéria que, no âmbito da ação administrativa dos serviços, não foi apanhada, quer dizer, só foi possível concluir que houve desvio de função e que houve abuso de confiança e de poder através da ação penal, coisa que nunca os serviços poderão desenvolver, nem o Conselho de Fiscalização, porque não estão investidos da ação penal, mas evidentemente que nós devemos reforçar os meios de fiscalização. E há recomendações do próprio Conselho de Fiscalização e do Conselho Consultivo que apontam para várias medidas que podem contribuir para esse aperfeiçoamento. O Partido Socialista fez eco de algumas delas, mas haverá outras. Eu próprio aqui sugeri no início que, enquanto existirem dois serviços distintos dirigidos por diretores de serviço, isto é, por dirigentes de primeiro grau, esses dirigentes também deviam ser ouvidos em audição prévia na Assembleia da República. Julgo que seria importante que aqueles que dirigem os serviços pudessem também ser previamente escrutinados por todo o Parlamento. Claro que devemos ter em melhor atenção tudo aquilo que envolve a desvinculação de membros dos serviços de informação. Porquê? Porque há uma fronteira que nem sempre é nítida entre a informação que se produziu no âmbito das funções e aquela que se pode levar abusivamente dos serviços para outros fins. E isso tem de estar melhor protegido e tutelado na própria lei. Portanto, Sr. Deputado, a resposta é sim. Estamos todos empenhados, o Governo, e julgo, do que ficou bem claro, todos os grupos parlamentares, para que, na sequência de todo o apuramento em matéria penal, se possam tirar as melhores conclusões
e incrementar os nossos mecanismos de fiscalização, de modo a garantir aos portugueses não a infalibilidade dos serviços, porque isso não existe, nem dos serviços, nem dos tribunais, nem dos governos, nem dos parlamentos, não há infalibilidade. Mas que fazemos tudo o que está ao nosso alcance para proteger a finalidade para que os serviços existem e as instituições existem. E isso, Sr. Deputado, está bem ao nosso alcance. Para uma intervenção e para formular perguntas pelo PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Montenegro. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Primeiro-Ministro, creio que está bem patente a importância do tema que Vossa Excelência trouxe hoje a este debate. E está bem patente também o contributo que todos, o Governo, o Parlamento, os partidos políticos, devem oferecer para preservar a credibilidade e a reputação dos serviços de informações da nossa República. É óbvio, Sr. Primeiro-Ministro, e também já se percebeu neste debate, que ninguém é indiferente, não pode ser indiferente à polémica que envolve um dos serviços do nosso sistema de informações, mas é importante, como disse o Sr. Primeiro-Ministro no início deste debate, que não reduzamos a este episódio todo o trabalho e toda a ação que quer o SIS, quer o CIED fazem em Portugal. Um e outro serviço têm a sua missão, têm as suas competências definidas na lei, onde se dispõe também sobre os respectivos meios de atuação e de onde se retiram igualmente as suas limitações no que diz respeito à preservação dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Nós sabemos que o CIED é um serviço que detém a exclusividade de produzir informações que contribuem para a salvaguarda da independência nacional, dos interesses e da segurança externa do Estado português, como o SIS é o organismo que, integrando as forças e os serviços de segurança, assim previsto na Lei de Segurança Interna, produz informações relevantes tendentes a salvaguardar a segurança interna, a prevenir ameaças importantes como o terrorismo, a criminalidade organizada, económica e até crimes graves contra os seres humanos, como o tráfico de seres humanos, e que funcionam um e outro serviço como garante da própria democracia e do próprio funcionamento do Estado de Direito. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, é que a primeira questão que se coloca quando se fala desta matéria, já foi aqui várias vezes colocada, é se no essencial, naquilo que é o grosso do trabalho, do serviço que é prestado nestes organismos, no grosso desse trabalho se cumpre a lei, se respeita a missão e as competências que estão atribuídas a estes serviços. É certo que o Sr. Primeiro-Ministro já o disse, mas creio que é importante que os portugueses merecem saber que, para lá da intoxicação mediática que envolve a publicitação de ações anómalas, para além disso, há uma regra que funciona e essa regra é o cumprimento da lei. E, Sr. Primeiro-Ministro, nós termos a percepção que essa é a regra de funcionamento dos serviços é a principal resposta àqueles que querem alarmar o país dizendo que nós não estamos seguros. Nós estamos seguros porque há uma lei que define competências e há uma lei que é, maioritariamente, quase na sua totalidade, cumprida e que, quando são identificadas situações anómalas, elas são averiguadas. Sr. Primeiro-Ministro, é por isso importante que se saiba que todas as ações, todos os comportamentos que indiciem o desrespeito da lei, o desvirtuamento da função dos serviços ou mesmo a prossecução de algum interesse privado ilegítimo, são merecedores de averiguação e de apuramento incondicional de responsabilidades. O Sr. Primeiro-Ministro foi muito claro e eu queria aqui restar a este respeito. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, perante a notícia pública de indícios de irregularidades, Vossa Excelência instaurou 2 inquéritos, disse-o aqui. Perante os elementos apurados nesses inquéritos, autorizou uma sindicância mais profunda e, perante os resultados desta sindicância, tirou consequências internas, teve ocasião até aqui de dizer que tinha havido já demissões de membros dos serviços e remeteu os elementos recolhidos
para as autoridades judiciais competentes. Sr. Primeiro-Ministro, não há dúvida nenhuma que Vossa Excelência fez aquilo que devia ser feito. E já agora também quero aqui dizer que o Parlamento e os partidos que o integram também têm feito aquilo que lhes compete. Não nos podemos esquecer que foram promovidas audições e um trabalho de escrutínio no seio da primeira Comissão e que levou a que cada grupo parlamentar tirasse sobre esta matéria as suas conclusões. E eu quero aqui dizer de uma forma muito clara que nós no PSD assumimos tranquila e integralmente as conclusões que tiramos também do trabalho que produzimos no Parlamento. E, Sr. Primeiro-Ministro, é verdade que mais recentemente, já também resultou do nosso debate aqui hoje, e depois de conhecida e publicitada a acusação promovida pelo Ministério Público no âmbito do tal processo de crime subsequente à sindicância interna, se sucedeu uma catadupa de notícias que têm gerado equívocos e que o Sr. Primeiro-Ministro fez muito bem em vir aqui hoje desfazer. Construiu-se, de facto, um enredo circundante aos factos que estão em causa, com extrapolações que visam envolver o Governo numa factualidade que, maioritariamente, quase totalmente, remonta de forma inequívoca à vigência, não deste Governo, mas do Governo anterior. E, Sr. Primeiro-Ministro, este debate é, de facto, importante para dissipar dúvidas e para esclarecer equívocos. Mas deixe-me dizer-lhe que, muitas vezes, alguns dos que reivindicam os esclarecimentos são os mesmos que, voluntariamente, depois os não querem compreender ou aceitar. Até parece que verdadeiramente não querem ser esclarecidos. E esse não é seguramente o nosso caso, Sr. Primeiro-Ministro. Por isso, de uma forma direta, eu tornava-lhe a perguntar. Eu sei que esta pergunta já foi formulada e já foi respondida, mas eu julgo que deve ficar claro no fim deste debate. Houve alguém a influenciar ilegitimamente a relação do Governo e do Sr. Primeiro-Ministro com os serviços de informações? O Governo nomeou alguém ou exonerou alguém por pressões ou influência de quem quer que seja, dentro ou fora dos serviços? O Governo promoveu alguma reestruturação dos serviços por influência ou sugestão de alguém? Ou mandatou alguém para poder estudar essa reestruturação? Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro já aqui respondeu a estas questões, eu sei. E foi muito factual nas respostas que deu. Mas eu deixo-os aqui novamente para que tenhamos a oportunidade, no fim deste debate, de uma forma séria, honesta, com sentido de Estado e de responsabilidade, podermos compreender e respeitar as respostas do Sr. Primeiro-Ministro. E a esse propósito, Sr. Primeiro-Ministro, eu quero aqui reiterar também desta bancada do PSD que não reconhecemos em nenhum facto, repito, em nenhum facto, que haja em Portugal qualquer triângulo de interesses entre serviços de informações, empresas de comunicação social e o Partido Social Democrata. Isso não existe, Sr. Primeiro-Ministro, e deve ficar muito claro, não há nenhum facto que possa atestar uma teoria ou uma tese dessas. E já agora, Sr. Primeiro-Ministro, sobre uma outra questão que perpassou neste debate, eu queria perguntar-lhe se alguma vez a estratégia que o Governo tem em matéria de comunicação social e, no caso concreto, em matéria de privatização ou de alienação de um canal público de televisão, essa estratégia alguma vez foi ou poderá ser condicionada por episódios anómalos que se passaram nos serviços de informações ou mesmo por processos mediáticos que vêm na sequência desses episódios? Sr. Primeiro-Ministro, eu não consegui perceber muito bem aquilo que aqui hoje se disse a esse respeito, porque eu tenho a convicção profunda que o Governo decidirá sempre essa matéria com base no interesse nacional, com base no interesse das pessoas, das famílias portuguesas e não com base em nenhum processo, seja ele dos serviços de informação, sejam processos mediáticos que visam atingir tal finalidade de condicionamento das decisões políticas legítimas do Governo da República, Sr. Primeiro-Ministro. E devo dizer-lhe que, com as explicações que aqui hoje foram dadas, com o contributo que o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro aqui hoje trouxe para o esclarecimento da verdade dos factos envoltos nas polémicas que têm estado na praça pública com as várias notícias que têm vindo a terreiro do Sr. Primeiro-Ministro, eu quero dizer-lhe que
quem não quiser compreender, como disse há pouco, com honestidade e com seriedade as suas respostas, está a tentar desviar as atenções. Está a tentar desviar as atenções daquilo que tem sido a agenda de transformação do país que o Governo está a implementar. Mas está, sobretudo, a caminhar voluntariamente para o campo da chicana e do terrorismo político. Muito bem. E isso tem que ser também denunciado, Sr. Primeiro-Ministro, porque é tão importante o esclarecimento democrático, ele é muito importante, é devido a todos e a cada um dos deputados que se sentam nesta casa. Isso é, de facto, muito importante, o esclarecimento, mas também é importante que se respeitem aquelas que são as respostas aos esclarecimentos que se solicitam. E às vezes, Sr. Primeiro-Ministro, com o desenvolvimento destes debates, ficamos efetivamente com a sensação de que aquilo que se pretende não é o esclarecimento. Aquilo que se pretende é levantar nuvens, é levantar as tais nebulosas para poder aproveitar politicamente essas circunstâncias e poder centrar o debate político nessas situações e não naquilo que é fundamental, que é aquilo que cada um de nós defende para o futuro do nosso país. E, Sr. Primeiro-Ministro, só numa nota final, por falar em futuro e por falar também no desempenho do Governo, não quero perder esta oportunidade e este ensejo de lhe dirigir a si e ao Governo, e em particular aos Ministros das Finanças, Vítor Gaspar, e ao Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas, uma palavra de felicitação pelo acordo de concertação que esta semana o Governo celebrou com os municípios portugueses. É um acordo que é fundamental para o equilíbrio financeiro do país. Quero terminar, Sr. É fundamental para os municípios e para as populações que servem. E é fundamental para a economia local, para manter e criar muitos postos de trabalho e para pôr as nossas empresas a respirar. E isso, Sr. Primeiro-Ministro, é o centro das nossas preocupações, é para governar e transformar Portugal que estamos aqui. Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Luís Montenegro, sublinho aquilo que disse no início da sua intervenção. Estamos seguros porque, não podendo responder pela infalibilidade nem da democracia, nem das instituições democráticas, elas têm provado serem suficientemente escrutináveis para que os cidadãos possam, com propriedade, saber o que se passa, apurar a verdade, tirar consequências e responsabilizar quem deve ser responsabilizado. É por isso que estamos seguros e é por isso que eu divirjo inteiramente da forma como a questão da segurança foi colocada por alguns partidos da oposição. Tudo o que se passou no âmbito do processo que vem agora a público, em sequência da ação penal que o próprio Governo suscitou, mostra que nós precisamos de progredir em matérias importantes que, sobretudo, estão relacionadas com a fiscalização, com o quadro de transição que deverá existir de funcionários que abandonem os serviços, mas que não podem levar informação relevante ou classificada, que, mesmo que tenha valor comercial, é evidentemente segredo de Estado e não pode estar ao serviço de particulares, embora seja importante para todos os cidadãos. Temos de melhorar os processos de seleção e recrutamento, sobretudo dos dirigentes de primeiro nível. Temos, evidentemente, de tirar lições daquilo que se passou. Mas o Sr. Deputado convidou-me a fazer uma síntese dos factos. E eu agradeço que tenha permitido que neste período final eu o possa fazer. Em primeiro lugar, decidi não substituir nenhum dos dirigentes de primeiro grau, nem o secretário-geral do Sistema de Informações. Aproveito agora para o dizer que entendi que nesta matéria, que é uma matéria de Estado e muito sensível, não deviam os serviços ficar sujeitos à presunção de que a mudança de governo determinaria uma mudança de cadeiras
que pudesse confundir a intervenção dos serviços com outros propósitos que não fossem os do Estado, mas que pudessem ser associados aos partidos que apoiam o Governo. Achei por essa razão que era importante dar aos serviços e ao país o sinal que damos na nossa diplomacia, que confiamos nas instituições e o princípio da continuidade é o princípio que deve ser preservado. Foi esse o princípio que segui. Diz o Sr. Deputado que nós, apesar de tudo, fizemos alguma intervenção nos serviços. É verdade, aplicámos também aos serviços de informação o PREMAC, o que significa reduzir o número de chefias intermédias. Foi feito em toda a administração pública. Mas isso não se confunde com o processo de reestruturação dos serviços, para o qual convidei o Partido Socialista a associar-se na sua reflexão. Esse processo foi defendido já pelo Governo em 2004, no primeiro projeto de proposta de lei de nova lei-quadro para o sistema. E é sabido que ainda durante a vigência da anterior legislatura, essa matéria foi discutida, embora no âmbito do Conselho Consultivo e do Conselho Superior, e de que nesse âmbito foram várias as vozes que defenderam, nomeadamente do Governo de então, que o caminho deveria ser o da fusão de serviços. Isso não tem que ver com nenhuma apropriação de visão nem ideológica, nem partidária relativamente aos serviços de informação. Tem que ver com o facto, cada vez mais reconhecido, de que há ameaças à segurança interna que vêm do exterior e que há ameaças à segurança externa que vêm do interior. O que significa, portanto, que para ter uma visão integrada do que são essas ameaças e, portanto, para ter uma resposta integrada à segurança do Estado, seja interna, seja externa, nós não podemos somar a visão do CIED à visão do SIS. Deveríamos ter uma visão integrada que separasse, evidentemente, o que é o plano operacional daquilo que é o plano da análise e do tratamento de informação. Mas essas matérias são demasiado sensíveis para que um governo qualquer as determine unilateralmente. E por essa razão, uma vez que da parte do maior partido da oposição não houve abertura para considerar essa evolução que seria tida como natural dos serviços e que é defendida por muitos especialistas e por muita gente há muitos anos, o Governo não a desencadeou e não a trouxe, por isso, ao Parlamento. Dir-se-á, bem, então, porque é que se estabelece este nexo de suposta causalidade entre gente que quer influenciar, que quer ser nomeada, que quer nomear, que quer tirar obstáculos da frente e, na prática, constatamos, pelos factos, que ninguém de novo foi nomeado, que os serviços não foram reestruturados e que, portanto, o suposto intuito que se tinha para pressionar e influenciar as decisões do Governo não conduziu rigorosamente a nada. E não porque a oposição ao Governo tivesse condicionado a decisão do Governo, mas simplesmente porque essa não foi a opção do Primeiro-Ministro. E não foi a opção do Governo, na medida em que não foi a do Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro não partilhou esta decisão com outros membros do Governo. O que significa, portanto, que fica um imenso espaço, Sr. Deputado, eu concordo consigo, para o romance político. Fica um imenso espaço para todos aqueles que gostam de se dedicar à especulação, mas não fica qualquer espaço para quem, a partir dos factos, queira justificar especulações ou insinuações. Estou, por isso, muito tranquilo quanto àquilo que têm sido as minhas decisões em matéria de serviços de informação e de sistema de informações. E estou muito tranquilo porque, na vigência do meu Governo, toda a transparência foi dada para que as pessoas se sentissem seguras quanto àquilo que era preciso apurar, quer tivesse tido ocorrência durante a vigência do meu Governo, quer tivesse tido, sobretudo, ocorrência em vigência de governos anteriores,
Mas, senhor deputado, mais do que tudo isso, estou de consciência tranquila, porque até hoje a lealdade que me foi demonstrada e a proficiência de quem tem responsabilidade perante mim sobre os serviços de informação fez o que estava ao seu alcance e diligentemente para que estas verdades fossem apuradas. Finalmente, diz o senhor deputado que se congratula com o acordo que foi estabelecido com os municípios e com o Governo. Eu também, senhor deputado, porque nós já iniciámos um processo de regularização de dívidas em atraso de curto prazo, ao nível de todo o setor da saúde, que é cronicamente um setor devedor, e vamos iniciar agora também um processo ao nível do poder local. É indispensável que os municípios que estão mais sufocados financeiramente e que, em face da lei dos compromissos, não se viam com espaço de manobra para continuar a aumentar a sua dívida ou sequer para poder pagar a atrasada, que o possam agora fazer com mais flexibilidade, mas sem aumentar a dívida e sem aumentar os atrasos, pagando a quem devem, seja ao nível das economias locais, seja ao nível de outras empresas. E é indispensável que os municípios que vão receber esta facilidade de pagamento consigam também cumprir a sua parte do ajustamento económico e financeiro que precisam de fazer. Porque é isso que exigem as crianças, os mais idosos, as empresas locais dos municípios que estão mais endividados ou que têm menos segurança financeira. É justamente para preservar a função também social e económica dos municípios que este Governo, mais uma vez em diálogo com os autarcas e com a Associação Nacional de Municípios, conseguiu fechar um acordo que é importante para defender a coesão social, para defender a estabilidade do emprego e, sobretudo, para defender a possibilidade de retoma económica para o país. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Termina aqui o debate. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro e os demais membros do Governo, desejando bom trabalho e continuando aqui a informar a Assembleia de que a próxima ordem do dia, amanhã, é consistente na marcação dos verdes do projeto de resolução número 346/12, que garante o direito humano à água e ao saneamento, e informa os senhores deputados de que eventualmente haverá votação no final do debate. Despeço-me de todos, muito boa tarde e até amanhã.